Um monstro mítico sequestra crianças para se alimentar. Agora uma garota fará de tudo para deter essa criatura e acabar com o sumiço das crianças. O filme que vamos recapitular é Kinderfänger, de 2023. O filme começa mostrando uma jovem chamada Olivia, que trabalha como professora em uma escola e sofre de surdez, por isso trabalha principalmente com crianças que têm as mesmas dificuldades. Um dia, o aluno frequente Marcos não aparece para a aula. Olivia fica muito preocupada com sua ausência e acredita que ele desapareceu, como algumas das crianças antes dele. Sua colega de classe Tracy diz que o menino provavelmente está apenas matando aula, como a maioria das crianças de sua idade. À noite, ao voltar para casa, Olivia está deitada na cama e percebe a silhueta de uma criança na janela. Com cuidado para não acordar a mãe, ela sai de casa e vai para o parquinho. Lá ela vê uma criatura encapuzada com olhos brilhantes, levando uma criança com ele. Nesse momento, Olivia revive o trauma de sua infância. Ela se lembra de como seu avô a usou. No dia seguinte, Olivia e Tracy espalham panfletos com fotos de Marcos, na esperança de que alguém apresentasse informações sobre o paradeiro do menino. Quando ela retorna à sua sala, ela encontra um homem desconhecido lá. Wallace deixa cair seu caderno com anotações e sai. Ao abrir o diário deixado para trás, Olivia vê folhetos com informações sobre as crianças desaparecidas. Há também desenhos em algumas das páginas retratando a estranha criatura que ela viu na noite anterior. Ela liga para Tracy e pede para encontrá-la no escritório. Ao chegar, a amiga vê o adolescente deixar uma marca de sangue na porta de vidro e sai correndo. A jovem tenta alcançá-lo para oferecer ajuda. Enquanto isso, Olivia encontra Wallace na porta e exige que ela devolva seu caderno. Quando ela conta que viu a criatura no livro, ele não acredita nela. Afinal, Kinderfänger, ou seja, aquele que sequestra crianças. O rapaz conta que a criatura se disfarça de homem e sequestra crianças indesejadas. Ele agora está assumindo a aparência de uma mulher encapuzada. A criatura se alimenta da dor das crianças e, quando precisa ser alimentada, convoca aqueles cujas vontades estão subjugados a ele, e as crianças começam a cumprir todas as suas ordens. Wallace avisa que pretende matar a criatura. Enquanto Olivia planeja encontrar Marcos, então ela corajosamente entra em seu carro e o avisa que vai com ele. Ao mesmo tempo, Tracy continua tentando alcançar a criança. Ele a leva até um cano de esgoto e desaparece. Nesse momento, uma figura negra encapuzada aparece atrás da garota e a mata, tornando-a sua próxima vítima. Momentos depois, Olivia e Wallace chegam ao mesmo local. A jovem planeja mostrar a ele onde viu a criatura alguns dias atrás. Ao ver o telefone de Tracy, ela se desespera e começa a ouvir música logo em seguida. Wallace não entende o que está acontecendo ao perceber que Olivia só consegue ouvir a música quando tira o aparelho auditivo. No momento seguinte, ela solta um grito alto e desmaia. Depois de recuperar a consciência, ela rapidamente se despede de Wallace e corre para casa. Ela entra cautelosamente em seu quarto. As coisas sumiram e só restaram os móveis. A mãe assim puniu a filha por sua desobediência. Constance também tira o aparelho auditivo da filha, dizendo que ela é muito egoísta e não pensa em ninguém além de si mesma. Ela começa a chorar ao se lembrar de como sua mãe a repreendeu quando ela contou o que seu avô havia feito com ela quando criança. Naquele momento, ela ordenou à menina que parasse de mentir e aprendesse a agradecer por um pedaço de pão e um teto sobre sua cabeça. Quando a pequena Olivia tentou resistir durante outro ataque do homem, ele a atacou severamente. Foi quando a menina perdeu a audição. Pegando o velho aparelho auditivo de seu esconderijo, ela ouviu uma batida na porta da frente. Foi Wallace quem veio vê-la. Mas Constance enxotou o jovem. Sem perder tempo, ele entrou pela janela e disse a Olivia que sabia como trazer Marcos de volta. Muito provavelmente ele obedece às ordens do monstro e vai até seus pais para matá-los. O rapaz tem certeza de que juntos podem detê-lo e libertar sua mente das garras do monstro. Olivia juntou toda a sua coragem, ignorou as proibições de sua mãe e foi para a casa de Marcos. Ela chega no momento em que o menino ataca Wallace. Assim que a luz acende, ele se esconde no escuro. Eles conseguem encontrar Marcos e dar-lhe um sedativo. Então, eles esperam recuperar a consciência porque o pegaram quando ele estava comendo a carne. É isso aí que vocês estão vendo. Quando o menino recupera a consciência, ele quebra parte da porta do armário em que estava trancado. Olivia consegue se comunicar com ele, e Marcos revela que o Kinderfänger nunca o deixará ir. Nesse momento, eles veem uma espessa névoa negra surgir no local,
enquanto crianças correm pelas ruas obedecendo às ordens do monstro. A força sombria empurra os jovens, e Wallace, tentando salvar a garota, a afasta do Kinderfanger. A certa altura, as correntes de nevoeiro chegam muito perto deles, mas logo desaparecem. Percebendo que foi Marcus quem os ajudou a escapar, Olivia decide voltar para casa. Lá ela pega o aparelho auditivo e o dinheiro, ignorando as críticas da mãe. Acontece que Constance encontrou os papéis da tutela no quarto de sua filha. Eles permitiram que Olivia levasse Marcus com ela. Agora a mulher zomba das ações da filha e tenta, como sempre, quebrar sua vontade e espírito. Afinal, Constance acredita que está fazendo um favor à filha ao esconder o fato de ela ter matado o avô quando criança. Olivia desabafa tudo o que acumulou ao longo dos anos de tortura e sofrimento e sai de casa. Do lado de fora, Wallace, compreensivo, a espera. Caminhando lentamente pela rua, ela conta que por muito tempo não viveu, apenas existiu. Tracy se tornou sua única amiga, e depois Marcus apareceu. Ao ver que o menino, assim como ela, não era querido por ninguém, Olivia percebeu que eles eram almas gêmeas e começou a reunir documentos para a tutela. Lembrando de tudo o que aconteceu na casa dos pais de Marcus, a moça chega à conclusão de que as crianças sequestradas obedecem o monstro por alguma razão. Ela propõe atrair Kinderfanger, pegando uma das crianças e tentando matar o monstro naquele momento. No entanto, tudo dá errado quando uma das crianças sequestradas agarra Olivia pelo braço e a arrasta para o cano de esgoto. Wallace corre atrás. Vendo como Kinderfanger tira a força de Marcus, a jovem se lança sobre ele. O monstro agarra Olivia pelo pescoço e levanta-a do chão. Reunindo todas as suas forças, ela enfia uma adaga no peito da criatura. Kinderfanger solta um grito, apertando a moça contra si, empalando-a em suas lâminas afiadas. O monstro se transforma em uma nuvem negra de poeira e depois tudo ao redor se dispersa. Wallace, que estava inconsciente o tempo todo, levanta-se e corre para ajudar a jovem. Ele a ajuda a se levantar e pega o corpo de Marcus. Ao chegar em casa, ela pede ao rapaz que cuide do menino, enquanto ela vai para o quarto de sua mãe. Olivia expressa tudo o que estava acumulado em sua alma por muitos anos. Quando Constance começa a negar a culpa de seu pai, ela se lança sobre ela e a estrangula com a cruz que seu avô usava. Após perder suas últimas forças, a jovem cai no chão. Nesse momento, Marcus começa a recuperar a consciência, e atrás de Wallace surge a criança sequestrada. Ela deixa o rapaz inconsciente com um golpe na cabeça e corre, pois agora as crianças têm um novo mestre, e seu nome é Olivia. Uma névoa negra enche a casa, levando as crianças embora, pois a moça, que conseguiu sobreviver aos pesadelos da infância, entende como ninguém essas criaturas pouco amadas. É por isso que Wallace, que acordou, faz uma nova anotação em seu caderno sobre o renascido Kinderfanger. O rapaz não perde a esperança de encontrar maneiras de derrotar esse monstro chamado Olivia. Que merda, hein? Espero que tenham gostado. Até a próxima.